Hoje o Guia de Profissões vai falar sobre engenharia agronômica. O engenheiro agrônomo, na realidade, ele tem a capacidade de trabalhar em todos os sentidos na produção agrícola. Você vai conhecer a graduação e o mercado de trabalho. A agronomia é uma carreira de base para a produção de alimentos e foi esse lado que realmente me conquistou. E a gente preparou uma dica para te ajudar nos estudos. O Guia de Profissões está no ar. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agronomia, a produção agrícola mundial triplicou nos últimos 50 anos. Um crescimento que foi possível devido ao maior investimento público mundial em pesquisa e desenvolvimento na área, resultando em mais produtividade e intensificação dos cultivos. A engenharia agronômica busca aumentar a produção agropecuária através do tratamento e aprimoramento de plantações e rebanhos, aliando tecnologia e sustentabilidade. E o engenheiro agrônomo é o profissional capacitado a atender às necessidades de pequenos e grandes produtores em todas as áreas da produção agrícola, desde o cultivo à distribuição do produto final. Ele ainda pode atuar no gerenciamento de propriedades rurais, na criação de projetos de infraestrutura e equipamentos e em áreas como biotecnologia e nutrição animal. Para saber mais sobre o assunto, a gente conversou com alunos e professores do curso de Engenharia Agronômica da Unesp de Jaboticabal. O nosso curso tem duração de 5 anos. Tá? Nós temos 4 anos e meio de disciplinas e o último semestre o aluno sai para um estágio curricular. Então nós temos uma série de disciplinas que são básicas, começa uma mistura de disciplinas que vão desde cálculo até biologia celular no início. Às vezes os alunos falam, não, mas o que eu vou utilizar com essa parte básica? Essa parte básica é necessária para que chegar no meio do curso para o final, vão entrar as disciplinas aplicadas como olericultura, floricultura, fitopatologia, matologia, disciplinas mais diversas, melhoramento de plantas. Então, a base que eu tenho lá, genética aplicada, eu tenho as disciplinas de química, bioquímica. Então são disciplinas básicas que você tem no curso para dar suporte, tanto para a área de engenharia agrícola como a área de produção vegetal. As disciplinas do conteúdo de recursos hídricos, elas compreendem a hidráulica, a irrigação, a drenagem, tudo que se volta à água, manejo de hidrobacias, a hidrologia, elas têm uma fundamental importância, principalmente nos últimos tempos, onde a gente tem observado que a seca, né, e essa descontinuidade que o tempo tem apresentado em relação à precipitação, ela é cada vez marcante. Então nós estamos percebendo secas em momentos onde não eram para ocorrer, e a irrigação ela vem fazer esse papel de repor essa água, ofertar essa água à planta no momento de escassez hídrica. E o profissional da agronomia hoje não se concebe que ele saia da universidade sem ter no seu currículo básico essa formação. A nossa unidade aqui em Jaboticabal foi a primeira faculdade do Brasil, dentro das ciências agrárias, a ter o trabalho de conclusão de curso como sendo um trabalho de iniciação científica. Assim nós temos uma grande inserção dentro da área de pesquisa e docência no Brasil. Além disso, o nosso curso também tem a formação visando o nosso agrônomo na extensão. O curso de Engenharia Agronômica da Unesp oferece aos alunos a oportunidade de participar de diversos projetos de extensão e ampliar seu conhecimento na área. O projeto Hortaliças Unesp é uma parceria da empresa Sodexo, uma empresa privada, juntamente com a Unesp de Jaboticabal, que tem por objetivo a produção de hortaliças, mais especificamente, destinada à distribuição para instituições carentes da cidade, como também objetivo acadêmico, devido à participação de alunos da graduação da engenharia agronômica aqui da universidade. Para o aluno, ele tem a importância de trazer novos conhecimentos, como também de colocar em prática os conhecimentos que foram adquiridos em outras disciplinas. No projeto de extensão Hortaliças Unesp, além de existir produção de culturas em campo, também há a produção de culturas em ambiente protegido, através de sistemas hidropônicos. Sistemas esses que são de cultivos sem solo, que eles aprendem tanto o processo de semeadura, de produção das mudas, como os tratos culturais, o manejo da solução nutritiva, os cálculos, quais os fertilizantes que podem ser utilizados,
no sistema hidropônico que não podem ser os mesmos que são utilizados em campo. Eu faço parte do grupo PET e nesse grupo a gente desenvolve pesquisa, ensino e extensão, que é a base do grupo. A parte de pesquisa, a gente tem a nossa área experimental, que a gente desenvolve pesquisa com empresas e aprende o dia a dia na prática, né? A gente promove cursos, dias de campo, igual esse que vocês estão vendo aqui. É o que a gente traz pessoas de fora da faculdade, fora isso que a gente faz a parte social. A gente vai em orfanato, em asilo. Então você aprende a ser um profissional na sua área, mas também cria esse lado de ser um cidadão. Você ter essa oportunidade de conviver com diferentes pessoas, as diferentes dificuldades que cada um tem. Então você cresce muito dentro de um grupo, principalmente como PET. As atividades extracurriculares permitem que os alunos tenham contato com o lado profissional ainda na graduação. Falando nisso, você sabe quais as áreas de atuação do aluno formado em engenharia agronômica? O engenheiro agrônomo, na realidade, ele tem a capacidade de trabalhar em todos os sentidos na produção agrícola. Quando se pensa em agronomia, pensa em produção de comida. Isso também faz parte da nossa formação. Produzir grãos, como nós estamos vendo aqui, a produção de trigo. Mas também nós temos outras inserções. Nós podemos trabalhar com a parte de economia agrícola. As pessoas podem trabalhar, na realidade, pensando em crédito agrícola. O agrônomo formado aqui, ele pode pensar em trabalhar na pesquisa em termos de defensivos, de adubos, na parte de irrigação, na parte de máquinas agrícolas, cooperativas, multinacionais, possibilidades de você continuar sua carreira científica dentro da universidade, fazendo uma pós-graduação em nível de mestrado, doutorado, para se tornar pesquisadores ou professores futuramente. O curso de Engenharia Agronômica da Unesp é oferecido em Botucatu, Dracena, Ilha Solteira, Jaboticabal e Registro. A duração do curso é de 5 anos e a concorrência é de aproximadamente 8 candidatos por vaga no vestibular tradicional. Vale lembrar que em Registro, o curso é oferecido apenas no vestibular de meio de ano. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre mercado de trabalho. E o guia ainda traz aquela dica para te ajudar nos estudos. O Guia de Profissões volta já. A engenharia agronômica é o tema do Guia de Profissões de hoje. Depois de conhecer o curso da Unesp, chegou a hora de saber como é a rotina de quem já se formou. Atualmente eu trabalho no Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e esse serviço ele é responsável pela capacitação de produtores rurais em melhorar as suas técnicas de produção. A especialidade minha no Senar em si é na área de agricultura orgânica, em que eu ministro cursos na parte de olericultura orgânica, tomate orgânico, certificação orgânica e também para melhorar a propriedade rural, saneamento básico e também a parte de organização de feiras para produtor rural. Consequentemente, fechamos a cadeia do agronegócio orgânico para comercialização de produtos sob forma de venda direta. Os alimentos orgânicos não são apenas aqueles alimentos que são produzidos sem adubos, sem agrotóxicos ou sem sementes transgênicas, mas sim são alimentos que são oriundos de um sistema orgânico, em que levam os princípios da utilização da compostagem, em que nós utilizamos o composto orgânico, que é feito de esterco, organizado juntamente com palhas. Esse composto tem a finalidade de melhorar as capacidades físicas e químicas e biológicas do solo, assim como a utilização de biofertilizantes. Nos preocupamos também com relação às pessoas, ao convívio entre elas, a troca de experiência entre as pessoas. Então entra muito o lado social, o lado também da preservação da biodiversidade. Aqui eu trabalho no assentamento Maraci, localizado no distrito de Domélia, em Agudos, onde eu ministro a capacitação. Faz 3 anos. Iniciamos a capacitação na parte do programa de olericultura orgânica. Eles aprendem ao preparo do solo, a utilização dos adubos verdes, a correção do solo, e também a parte de implantação do quebra-vento
Ensinamos a parte de formulação e confecção da compostagem e dos biofertilizantes. Ensinamos também a construir um viveiro para a sua produção de mudas, técnicas de plantio, planejamento da própria produção, além de se tratar a parte dos tratos culturais, de adubação de cobertura, procedimentos em termos de raleio, de mudas, também a parte de podas, além de se realizar a colheita. Todos esses itens sendo pautados com o custo de produção, com a finalidade do produtor se planejar e saber o quanto vai custar o seu produto para se dar um preço verdadeiro. Hoje em dia, mundialmente, a cadeia de orgânico tem aumentado bastante a procura dos alimentos orgânicos pelos consumidores e nós precisamos produzir cada vez mais para suprir as necessidades, porque muitas pessoas não sabem das dificuldades, o que é produzir orgânico e o que é o orgânico, que ele não é só uma filosofia, mas sim ele é um conjunto de princípios que gira em torno da própria propriedade rural. Eu sou natural de São Paulo, né? Então eu quis ter uma vida mais saudável, né? E ajudar bastante ao meio ambiente. Por isso que eu optei pela agronomia, com a finalidade de que a agronomia é uma carreira de base para a produção de alimentos. E foi esse lado que realmente me conquistou. Além de eu poder trabalhar com a parte de capacitação técnica, eu também acabo atuando direta e indiretamente na parte de pesquisa, uma vez que a agricultura orgânica se tem muito pouca pesquisa. Então nós precisamos fazer esse desenvolvimento de pesquisa e dar um retorno para a sociedade com relação às nossas descobertas, às novas aplicações de técnicas. O salário do engenheiro agrônomo varia, mas em média a remuneração inicial é de R$ 4.000. Se você está se preparando para o vestibular, chegou a hora da nossa dica de hoje. Os vasos condutores de seiva das plantas funcionam mais ou menos como nossos vasos sanguíneos, atuando no transporte e descarte de substâncias, e estão presentes na maioria dos vegetais. As plantas que não apresentam vasos são chamadas de avasculares, como as briófitas. Elas têm uma estrutura simples e são de pequeno porte, para facilitar as trocas de substâncias que são feitas lentamente, de célula a célula por difusão. Como exemplo deste grupo, temos os musgos. Já as plantas vasculares compreendem o maior número de vegetais, que apresentam estruturas mais complexas de acordo com a escala evolutiva. Neste grupo, temos as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Gostou da dica? Confira mais dicas como esta no nosso site www.tv.unesp.br/guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de Engenharia Agronômica, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. E se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato@tvu.unesp.br. Até a próxima!